Amados, prestem atenção. Hoje Deus tem uma palavra para colocar no nosso coração, que na verdade tem a ver com conforme eu estou vestido. Sabe, muitas vezes a gente olha e nós como seres humanos muitas vezes chegamos em algum local e nós fazemos muitas vezes o seguinte comentário: rapaz, aquela pessoa ele não está ou ela não está com uma roupa adequada para a ocasião. Um atleta, quando ele vai para uma corrida ou ele vai jogar um futebol, ou seja o que for, né, um vôlei, um basquete, seja o que for, eu quero saber quantos já chegaram num estádio de futebol ou em qualquer uma dessas quadras e viram os jogadores lá que estão no meio da partida jogando, seja basquete, seja futebol, de terno, gravata, sapato. Quantos já viram aqui? Olha só, ninguém, né? Por que será que nunca ninguém viu nenhum desses esportistas com esse tipo de roupa? Porque não é adequada. E a palavra que Deus quer trazer ao nosso coração, o título da mensagem é A Roupa Adequada para Romper Limites. E o versículo base dessa mensagem, nós encontramos ele em 1 Samuel 15, o versículo 38 e 39, a parte D do versículo. E os versículos dizem assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Eu vou pedir para que os homens, por favor, homens, vocês têm deixado assim um pouco a desejar. Quando eu falo os homens, o negócio fica meio assim, né? Então vamos lá, né? Como nós temos que perseverar, vou perseverar com os homens, amém? Amém. Só os homens, por favor, quero ouvir, vamos lá, 1, 2, 3 e... Saul vestiu a Davi a sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça e o vestiu de uma couraça. Então disse Davi a Saul: não posso andar com... Olha só. Quer ver? Olha só, agora eu vou pedir às mulheres, prestem bem atenção, porque, assim, Deus te deu ousadia, querido. Seja ousado no Senhor, sabe? Eu acho que os homens estão falando baixo, que eles devem falar assim: esse pastor ele fala alto demais. Ele grita muito, portanto, é melhor eu falar baixo para ver se ele me copia. Quer ver? Mulheres, vamos lá, 1, 2, 3 e... Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto. Olha, eu não posso nem dizer. Dá salve para o Senhor agora. Eu não posso nem dizer que não, é porque tem mais mulheres. Não é, querido. Não, mas deixa eu dar um... Olha a quantidade de homens aí, ó. Não, dá mais uma chance? Dá uma chance? Eu vou fazer o seguinte: as mulheres vão ajudar os homens, amém? Vamos todos juntos? 1, 2, 3 e... Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto. Glória a Deus, oh glória, aleluia. É sempre assim, né? O corpo de Cristo é assim, é a unidade, amém? Pelo auxílio de toda junta e ligadura, amém, queridos? E ai de nós se não fosse. Oh glória, aleluia, aleluia. Então, amados, esse versículo que nós lemos aqui, que está no versículo base, o que acontece aqui, essa situação aconteceu, esse fato aqui aconteceu em um evento, digamos assim, que estava acontecendo em Israel. E eu queria lhe convidar, querido, porque esse evento aconteceu no tempo do rei Saul. Enquanto Saul ainda estava reinando o povo de Israel. E o que acontece é que o exército filisteu apresenta um gigante com uma proposta assim arrebentadora.
que fez com que o povo de Deus, fez com que o povo de Israel murchasse. Quero lhe convidar para a gente caminhar um pouco, querido, nesses versículos, para que a gente entenda um pouco mais o que aconteceu, por que Davi achou que essa roupa aqui não estava muito adequada. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Acompanhe comigo então, por favor. 1 Samuel, versículo 17. Perdão, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 em diante, diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Eu vou dar uma pausa aqui que eu quero explicar para vocês o seguinte. Eu fui fazer a conversão disso aqui, viu, querido? Quanto é que dava 6 côvados e 1 palmo? Você tem ideia? Querido, são quase 3 metros de altura que o homem tinha. Ou seja, ele era assim, tão grande como eu. Quem olhar para mim com os olhos do Senhor. Amém? Ô, glória. Amém, queridos? Então prestem bem atenção. Esse homem tinha quase 3 metros de altura, querido. Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Você tem ideia de quanto é isso? Quase 60 quilos era só a couraça desse homem, querido. Já vai vendo aí como é que esse homem era assim fraquinho, aos olhos humanos. Amém? Versículo 6. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Preste bem atenção. A ponta da lança, querido, da lança que esse homem carregava, só a ponta tinha mais ou menos cerca de 7 quilos. E preste atenção, porque a haste da sua lança pesava cerca de 68 quilos, querido. Ou seja, só de couraça e de lança tem mais de 100. Tá vendo o quão pequenininho e fraquinho esse homem era? Você está tendo ideia, igreja? Amém. Preste bem atenção. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Preste bem atenção, queridos. Esse temeram aqui não é de respeito que gera obediência não, viu? Esse temer aqui, eles tiveram medo. Tem uma outra versão que diz que eles se apavoraram. Quando esse homem se levanta contra todo um exército, que toda a humanidade sabia que quem estava à frente se chamava Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. Esse homem se levanta, afronta, caçoa, faz pouco caso, querido, do povo de Deus. E o povo de Deus se amedronta. Golias, que desafiou os israelitas por sabe quanto tempo? 40 dias. Sabe o que o povo de Deus fez? Nada. Para não dizer que eles não fizeram nada, eles tiveram medo. Eles foram se amedrontando cada vez mais. Só que acontece, querida, que chega um certo dia que o pai de Davi, chamado Jessé, o enviou para levar alimento aos seus irmãos que estavam no acampamento com o rei Saul, pois haviam ido com Saul para a guerra. Quando Davi chega, querido, nessa situação, sabe o que acontece? Ele escuta Golias envergonhando o povo de Deus, querido. Ele escuta, querido, Golias envergonhando o povo de Deus, fazendo chacota.
E aí, amado, sabe o que acontece? Esse homem, querido, corre para ver o que está acontecendo. Ele vai dizer algumas palavras que a gente vai ver. Mas eu já quero começar dizendo para você o seguinte: que Davi fez o que fez. Nós vamos ver o que Davi fez. Muitos de nós já sabemos o caminhar, mas nós vamos caminhar passo a passo com isso aqui, para que a gente entenda um pouco mais. Mas eu quero te chamar, eu quero te convidar, querido, já quero te explicar o seguinte, preste bem atenção aqui. Davi, nesse momento, entendeu que ele tinha sido chamado por Deus, amado, para romper limites. Presta atenção. Davi era um homem pequenininho, querido, aos olhos humanos. Um homem que sabe qual era a experiência dele com relação à batalha? Zero. Era um homem, querido, que era pastor de ovelhas. Me diz o que pastor de ovelhas sabe, querido, de guerra? Absolutamente nada. E prestem bem atenção, querido. Davi, muito jovem, era o mais jovem dos seus irmãos, era um pastor de ovelhas. Portanto, completamente despreparado para a batalha. Acompanhe comigo 1 Samuel 17, versículo 23 em diante, diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Versículo 24: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Nós vamos dar um salto agora do versículo 24, querido, por 32. Olha o que acontece. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, presta atenção nisso, queridos: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão com um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será com um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Querido, eu vou pedir para que você ponha a sua mão sobre essa porção da Bíblia e ore comigo e diga assim: Senhor Deus, essa é a tua palavra, e ela é viva, e ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o mais íntimo, dividindo alma de espírito, junta de medula. Eu te peço, Senhor, abre o meu coração, abre a minha mente para receber a tua palavra, que eu venha entender tudo que o Senhor tem para me explicar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amados, presta atenção, tem uns pontos aqui que nós devemos considerar. Quero começar dizendo, amado, que não importa como é que as pessoas me veem, e não importa como é que as pessoas te veem, mas o que tem que nos importar é como Deus está me vendo e como Deus está lhe vendo, querido. Saul olhava para Davi
e não via o que Deus via em Davi. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nesse momento aqui que está acontecendo, nós estamos no capítulo 17. Se você voltar um capítulo anterior, você vai ver o que acontece. Davi sendo ungido rei de Israel. Sabe quem era Davi aqui nesse momento? Servo de Saul. Preste bem atenção nisso, querido. Era servo de um rei. Aos olhos do rei não passava de um servo. Mas aos olhos de Deus, querido, Davi era um gigante. Porque a palavra diz, meu amado, que nós com Deus, nós somos maioria. Você está conseguindo entender, amados? Amém? Primeira coisa que eu quero começar dizendo, amado, é para a gente ter cuidado com esse lado. Nós temos que abrir os nossos olhos e ter cuidado com esse lado, porque presta atenção que diz Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deixa eu falar um negócio para você. Se Davi enfrenta Golias com aquela armadura, ele perde a batalha. Se Davi chega diante de Golias, querido, com a armadura que Saul deu, ele perdia a batalha. Ia ficar sem movimento nenhum. Não ia ter como se movimentar nem para um lado e nem para o outro. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amado, sabemos que Davi venceu essa batalha. Mas ele quase perdeu por causa dessa roupa inadequada que Saul o ofereceu. Nesse momento, como eu falei anteriormente, o coração de Saul já estava muito longe de Deus, querido. Muito longe de Deus. Saul já não tinha uma vida reta diante de Deus. Saul já tinha pisado na bola e desobedecido, e o Senhor espiritualmente já tinha tirado a coroa de de Saul. Saul continuava diante dos olhos dos homens, reinando e com a coroa na cabeça. Mas para Deus, querido, ele estava completamente desconectado. A coroa já não estava mais disponível. A coroa que está na mão de Deus não estava disponível mais para Saul. Deixa eu falar um negócio para vocês. Existe uma coroa que está nos esperando. Essa coroa é a coroa da vida. Portanto, existe uma carreira, existe uma corrida que nós temos que correr, querido. E essa corrida é a corrida da fé. Davi corria essa corrida, querido. Quem é que dá de cara com um urso, meu amado, e não corre? Quem é que dá de cara com um leão e fica? Você está conseguindo entender, igreja? Amém, querido? Amém. Preste bem atenção. Por isso, querido, como ele já não tinha uma vida reta diante de Deus, por isso que logo ao ser desafiado por Golias, ele tem medo. A palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de medo. Pelo contrário, antes do verdadeiro amor lança fora todo medo. E ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia e poder no Espírito Santo. Portanto, amado, quando eu me desconecto, a primeira coisa que acontece é eu sentir medo. E sabe o que acontece logo após o medo? Eu começo a naufragar na fé. A gente vê isso, querido, quando está Jesus e Pedro. Jesus vem andando sobre as águas. Discípulos pensam que é um fantasma. Entram em desespero. Depois de um certo momento, Jesus fala assim: calma, querido, sou eu. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me manda ter contigo. Jesus fala: vem, Pedrão. Pode vir, Pedrão. Pedro começa a andar sobre as águas. Amém, querido? Amém. De repente, Pedro começa a olhar, querido, para o tamanho das ondas. Oh, rapaz. Aquelas ondas e aqueles ventos parecia para Pedro como se fosse Golias, sabe? E Pedro começa a olhar para aquela situação e começa a achar que não podia estar acontecendo, que aquilo ali era impossível, o negócio daquele. E você vai olhar na palavra, a palavra diz que Pedro teve medo. Sabe o que acontece com ele, querido? Começa a naufragar, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E ele dá um grito: Senhor, me salva. E o Senhor, Jesus, estende a mão para ele, levanta ele e fala o seguinte, fala assim: ó homem de pequena fé,
Davi, querido, sabia o Deus que ele servia. Davi conhecia quem era o Deus Todo-Poderoso. Davi sabia, querido, quem era Jeová Sabaó, que era o Senhor dos exércitos. Davi conhecia, querido, e mostrou para Golias o tamanho do Deus que ele servia. Davi não chega para Deus e fala: Deus, o que eu faço aqui porque o negócio está feio. Já viu o tamanho do homem? O negócio não é brincadeira não, hein, Deus? Eu não sei nem se você vai conseguir dar conta disso aqui. Davi sabia. Não precisa me responder, mas você sabe o Deus que você serve, você conhece Ele, querido. O Deus que você serve é o Todo-Poderoso. E Ele pergunta: há algo impossível, há algo difícil demais que eu não possa fazer? A resposta sabe qual é, querido? Não. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. A segunda coisa que a gente tem que entender, querido, é que a gente tem que saber quem é o nosso verdadeiro inimigo. Nós temos que entender, amado, quem é o nosso verdadeiro adversário. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não importa o tamanho do teu inimigo, querido. O teu inimigo, hoje em dia, tem pessoas que se levantam vários Golias na frente dele. Às vezes, querido, Golias vem com outros nomes, vem com outros aspectos. O Golias se levanta como injustiça. Fui injustiçado. O Golias se levanta, querido, como um desemprego. O Golias se levanta como um vício. E às vezes eu olho, querido, e eu me sinto fragilizado. E eu fico com medo diante daquela situação e começo, querido, a agir contra inimigos que eu não tenho que agir. Começo a achar que a pessoa está usando droga. Eu acho que se eu pegar, querido, um pedaço de galho e der uma surra no camarada, ele vai deixar de ser viciado. Não vai, querido. Porque a tua luta não é contra ele, é contra o que age por detrás. Pastor, meu patrão pega no meu pé. Não é o teu patrão, querido. É o que age por detrás dele. Você não conhece o meu cônjuge, pastor. Não é o teu cônjuge, querido. É o que age por detrás dele. É o que está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa devorar, querido. Você está entendendo, amado? Presta atenção, amado. Davi aqui nessa situação, como eu falei anteriormente, já tinha sido ungido rei. E ele trabalhava para Saul. Você sabe como é que ele trabalhava? Ele tocava harpas. Tocava harpa. Ele tinha um dom. Davi tinha um dom. Tocava harpa. E quando ele começava a tocar harpa, sabe o que acontecia com Saul? Ficava endemoniado. O que você acha que Davi fazia? Pegava a harpa e sentava na cabeça de Saul, é isso? Davi, querido, expulsava aquele demônio e o demônio saía. Como assim, pastor? A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Esse louvor que sai do meu coração, querido, é um louvor que agrada a Deus. Porque sai, eu realmente quero dizer aquilo que eu estou cantando, não é simplesmente da boca para fora. Amado, quando você começa a abrir a tua boca, nos primeiros acordes, dentro da igreja, dentro de onde você estiver, já começa a ter libertação, já começa a ter cura, já começa, querido, um mover de Deus. Famílias começam já a ser restauradas naquele local. E o que Davi começa a fazer ali é tocar a harpa, querido. E aquele demônio tinha que sair, não tinha jeito. Eu fico às vezes nas minhas meditações na palavra, eu fico imaginando Davi com aquela harpa cantando: o Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me para junto das águas tranquilas. Você está entendendo, igreja? Amém. Aquele demônio não tinha outra opção a não ser sair, a não ser deixá-lo. Mas, querido, para Davi, nem Saul nem Golias eram verdadeiros adversários.
E nem ele era quem de fato estava sendo afrontado. Quando Davi chega diante daquela situação e ele vê Golias afrontando o exército, Davi entende e reconhece que a afronta não era contra o exército, mas era contra o Deus de Israel. Era contra o Deus de Israel. Você está entendendo, igreja? Presta atenção. Olha o que Jesus diz para que você entenda. Quem fizer a um desses pequeninos, a mim o... Chega uma certa ocasião que Jesus fala diante de algumas pessoas, que ele fala assim: porque naqueles dias eu vou dizer, quando eu tive fome, tu não me deste de comer. Quando eu tive sede, tu não me deste de beber. E as pessoas, mas como, Senhor? Não é que você passou por essa situação toda e nós não te suprimos? Aí Jesus disse essa palavra: porque a qualquer um que fizer um desses pequeninos faz a mim. Porque vocês negaram a cada um deles. Vocês não negaram para eles, vocês negaram para mim. Então Davi, querido, aqui ele entende essa situação. Davi aqui ele entende essa situação que diz 1 Samuel 17:36b: este circunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Ele não diz afrontou o exército de Israel. Afrontou o exército do Deus vivo. O exército é de Deus. Portanto, afrontaram a Deus e eu não vou deixar isso barato. Querido, o inimigo das nossas almas tem entrado muitas vezes nas casas, nas famílias. Tem feito chacota, querido. Dentro das famílias. E as famílias olham e veem como Golias, ficam com medo e não tomam atitude nenhuma. Presta atenção, igreja. Deus está querendo que dentro da tua casa se levante um Davi e fale assim: aqui não, porque aqui habita o exército do Deus vivo. E aqui você não vai fazer isso não, diabo. Você está entendendo, igreja? Olha o que diz Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Perdão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, querida, a luta não é contra o cônjuge, a luta não é contra o patrão, a luta é contra principados e potestades. Eu luto espiritualmente. É com o joelho no chão, é com boca no pó. É declarando, querido, a verdade. Para que você entenda e você conheça qual era a armadura que na verdade Saul estava vestindo. Você tem ideia, querido? Não, você acabou de falar aí da armadura, tinha couraça, tinha, né? Não estou falando disso não. Espiritualmente, falei que ele já estava desconectado de Deus, sim ou não? Amém? Então presta atenção. Primeira parte, querido, da couraça. Primeira parte da armadura que Saul estava vestindo, sabe qual era? Vaidade. Olha o que diz, querido, 1 Samuel 9:12. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Ou seja, era um cara pintoso, querido. Saul era um cara bonitão, sabe? E era um cara que, além de bonitão, o cara era alto. Aí sabe como é que ele andava em Israel? Ele andava assim, ó. Como é que tá o tempo aí embaixo? Beleza aí? Tranquilo? Aqui tá fresquinho. Como é que tá aí? Tá muito quente? Querido, ficou vaidoso, sabe? Vaidoso demais, querido. Preste bem atenção, meu amado. Preste bem atenção nisso. Deus não vê como vê o homem. Deus olha o coração. Esse homem era vaidoso e se achava o cara. Porque além dele ser o mais bonito dentre o povo de Israel,
O cara era grande. Então ele se achava o cara. Ele achava o seguinte: querido, Deus me chamou porque eu sou bom demais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Se nós entrarmos com esse pensamento diante de Deus, nós já perdemos a batalha. Entrar com o pensamento de que eu posso, de que eu sou, porque Deus me escolheu porque eu sou bom mesmo, acabou. A palavra diz assim: quando eu sou fraco, quem é que me faz forte? É o Senhor. É Ele que me faz forte. Apóstolo Paulo manda nós nos regozijarmos na fraqueza, porque Ele faz isso. Você está entendendo, querido? Então, amado, a primeira coisa que a gente tem que jogar fora é toda a vaidade. É eu achar que eu posso ou que eu sou alguém ou alguma coisa. Amado, eu não sou nada, não sou ninguém e não posso nada. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. Por que eu ainda acho que eu posso alguma coisa, querido? Por que eu ainda quero fazer queda de braço com Deus e achar que eu sou o cara? Sabe por quê, meu amado? Porque quando eu começo com esse tipo de coisa, o que acontece é que eu começo a me desconectar de Deus, porque Deus não compactua com isso. Eu tenho que me humilhar diante de Deus, para que Deus assim me exalte. Está entendendo, igreja? A segunda coisa, querido, que Saul faz e coloca na armadura dele espiritual, você tem ideia? Idolatria e feitiçaria. Preste bem atenção no que diz 1 Samuel 28:7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja o que, querido? Médium. O que houve aqui, querido, com a consulta com Deus? Para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Aí você pode falar assim: pastor, pelo amor de Deus, pode passar para outro ponto, que isso aí eu já tô beleza. Que eu não sou nem idólatra e nem muito menos feiticeiro. Não faço consulta com médium, não vou nada disso. Você tem certeza, querido? Você tem ideia? Você tem ideia do que a palavra diz? A palavra diz assim, preste bem atenção nisso, tá? Que a rebeldia, ela é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Na nova versão, na versão da linguagem de hoje, a linguagem ainda muda. A linguagem, ao invés de falar que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, fala que a revolta contra o Senhor. Sabe o que é você se revoltar contra o Senhor, querido? É o Senhor falar assim: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E você fala assim: não faço. Isso é rebeldia, querido. É a palavra dizer: mulheres, serem submissas aos vossos maridos, como a igreja é ao seu Senhor. E a mulher fala assim: eu não faço, porque eu não me submeto a esse homem. Isso é idolatria, isso é rebeldia, querido. Isso é feitiçaria. Isso é feitiçaria. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como o pecado da idolatria. Você sabe o que é o cara ser orgulhoso e arrogante? Sabe? Já viu pessoa assim? Esse tipo de pessoa, ele está no centro. É Deus no céu e ele na terra. O mundo gira em torno do umbigo dele. Ele é uma pessoa egocêntrica. Portanto, ele adora ele mesmo. Olha só, querido. Então, a idolatria não é simplesmente, amado, eu adorar imagem. A idolatria, eu posso adorar o meu eu. A idolatria, eu posso adorar um filho. A idolatria, eu posso idolatrar os meus pais. Querido, isso é idolatria. Presta
Presta atenção, igreja. Presta atenção. O que aqui está dizendo, amado, é que nós temos que deixar tudo isso. Temos que abandonar todas essas coisas. Deixar toda arrogância. Deixar, querido, toda a idolatria, toda a feitiçaria, toda a rebeldia contra Deus. Deus está querendo uma igreja santa. Uma igreja que ele fala e a igreja obedece. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? E aí o que acontece numa pessoa quando ela é egocêntrica? O que acontece é que, como consequência, ela começa a ser manipuladora. Isso era outra parte da armadura de Saul. Ele era manipulador. Saul, foi à guerra, certa ocasião, com uma ordem. Ele sai para uma guerra e Deus dá uma ordem a ele. Sabe qual era a ordem? A ordem era a seguinte, querido: destrua tudo. Não traga absolutamente nada e nem ninguém. Vamos ver o que aconteceu? Acompanhe comigo, 1 Samuel 15, versículo 13, diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? Então disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Presta atenção. Olha na fala desse homem. Ele podia simplesmente falar assim: era para oferecer ao Senhor. Ele diz: ao Senhor teu Deus. Portanto, quem era o Deus de Saul, querido? Ele mesmo. Egocêntrico. Era ele mesmo, tentando manipular inclusive Deus. Oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Isso não foi o que aconteceu. E presta atenção que ele diz no versículo 21. Saul era o rei, amém, queridos? Portanto era o líder, amém? Amém. Olha o que ele diz no 21. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e vacas, o melhor do intesto, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Querido, presta bem atenção, igreja. Presta bem atenção nisso aqui. O Senhor tinha dado uma ordem, a ordem era: destrua tudo. No meio desses versículos aqui a gente vê ele falando assim: mas eu fiz algo bom diante dos olhos do Senhor. Eu segui o que Deus falou. Ainda por cima é mentiroso. A pessoa, quando ela é manipuladora, querido, ela é mentirosa. Por quê? Porque ela tem que fazer com que as coisas funcionem do jeito dela, da maneira que ela quer. Presta atenção, igreja. Deixa eu falar com os casais e deixa eu falar com os filhos. Se você tentar impor o teu reino dentro da tua casa, você vai destruir tua família. Você está entendendo, querido? Se você não permitir que o Senhor entre, reine, e você e eu possamos começar a obedecer, o que vai acontecer é que o inimigo vai entrar e ele vai arrebentar com a tua casa. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, queridos? Amém. Presta atenção. O que acontece, querido, é que Saul, quando ele olha para Davi,
O que acontece é que ele faz uma análise da situação sobre um prisma humano. Ele faz uma análise sobre um prisma humano quando ele olha para Davi e fala assim: Davi, você é moço ainda, querido. Você não tem experiência nenhuma, esse cara aí já é um matador profissional. Olha o que diz 1 Samuel 17:33, mais uma vez. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Querido, nós vimos aqui qual era a armadura de Saul, mas eu creio que é melhor a gente passar para o que a gente tem que fazer nas nossas vidas, que é aprender e ver qual era a armadura que Davi estava revestido. Você quer, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, acompanhem comigo, porque a primeira coisa, a primeira armadura, a primeira parte da armadura, querido, que Davi estava revestido, que Davi estava vestido, se chamava humildade. Se chamava humildade. 1 Samuel 17:34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas do seu pai. Querido, Davi chega humildemente. Ele não chega por cima da carne seca e fala assim: querido, deixa eu falar uma coisa, você não sabe com quem você está falando. Ele não chegou para Saul e falou assim: Saul, você não leu o capítulo anterior. Porque no capítulo anterior, rapaz, sabe o que acontece? Samuel entra lá e me unge. Eu agora sou o rei. O negócio é esse, rapaz. Deus já levantou um homem, esse homem me ungiu rei de Israel. Portanto, você cala a sua boca. Você não vê Davi fazendo isso. Davi olha para ele e diz assim: teu servo, eu sou teu servo, e deixa eu falar uma coisa para você, eu tomo conta de ovelha. Eu sou pastor, e as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do meu pai. Nem ovelha eu tenho, querido. Está vendo a umidade, meu amado? Tem pessoas que às vezes chegam e falam: mas quem é você para falar em nome do Senhor? Eu faço parte do ministério Vida por Vida. Oh, querido. Olha assim, meu amado, eu sou servo. Eu sou servo. Eu sirvo a um Deus que Ele é o Todo-Poderoso. Eu não posso nada, mas Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Tem que entrar com humildade, igreja. Tem que entrar com humildade. E quando você entrar com humildade, você abre a tua boca e começa a testemunhar, começa a falar do que Deus já fez, começa a trazer a tua lembrança, o que Deus já fez, começa a declarar, amado, o que Deus já fez na tua vida. 1 Samuel 17, versículo 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto como também o urso. Querido, preste bem atenção. Eu creio aqui firmemente que Deus já fez muita coisa na vida de cada um. Olho para o rostinho de cada um e eu vejo o que Deus já fez. E às vezes, amado, se levanta um Golias e ele bate na tua porta. E aí sabe qual é a atitude da igreja? Eu olho para o Golias e esqueço que Deus se levantou muitas vezes na minha vida e me usou para matar um urso, e me usou para matar um leão. Eu esqueço que Deus entrou na minha casa e meu casamento estava destruído e Deus restaurou e fez um casamento novo. Eu esqueço querido, que eu era viciado e Deus entrou e me livrou do vício. Eu sou uma pessoa curada. Eu esqueço, querido, que eu era uma pessoa que era levado por todo o vento de doutrina e agora eu não me deixo levar por conversas vãs. Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Eu esqueço, querido, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Deus fez na minha vida. Eu esqueço que eu era um cara completamente acomodado,
não fazia absolutamente nada. E Deus me levanta. E Deus muda a minha mente. E Deus muda o interior, muda o meu coração, muda o meu caráter. E eu recebo na palavra que diz: aquele que não trabalha não come. E eu começo a sair atrás, eu começo a arrumar trabalho, e meu caráter começa a mudar. Eu começo a tratar bem minha esposa, a esposa começa a tratar bem o marido, os filhos começam a obedecer os pais. E eu começo a esquecer de tudo isso. Está na hora de lembrar e abrir a boca, igreja! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Outra coisa, querido, que Davi era um verdadeiro adorador. Davi, querido, ele chegou para Saul, disse o que tinha feito, mas ele falou: isso não poderia ser possível se alguém não estivesse comigo. E olha o que ele diz em 1 Samuel 17, 37 a partir A. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste. Igreja, se Deus já fez o que fez na tua vida, isso que você está passando hoje é fichinha. Porque a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez, Ele vai continuar fazendo na tua vida. Isso é só o início, querido. Tem uma enxurrada para ser derramada na tua vida, igreja. Se posicione e creia, porque o Senhor vai se levantar e você vai ser mais do que vencedor. Dá a salva de palmas ao Senhor, igreja. Glória. Glória a Deus. Outra coisa que Davi tinha, querido, era fé. Era fé. Davi dizia assim: eu posso tudo que o meu Deus pode. Se o meu Deus pode, eu também posso, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Portanto, tudo que o meu Deus pode, eu também posso. 1 Samuel 17, 37, a parte A, mais uma vez, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Querido, preste bem atenção. Jesus falou assim: vocês farão coisas iguais a que eu fiz e até maiores. Iguais a que eu fiz e até maiores. Querido, presta atenção. Você não tem ideia do que Deus quer fazer através das tuas mãos, igreja. A gente não tem ideia do que Deus quer fazer através das nossas mãos. O que falta, pastor? Falta a gente se posicionar. Falta a gente se posicionar. Falta a gente que começar a ser revestido da armadura correta. Da armadura correta. Você está entendendo, igreja? Olha só. Você sabe o que Davi estava declarando aqui para Saul? Ele estava declarando o que Paulo diz aos Filipenses, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Davi, querido, tinha uma visão correta do problema. Davi tinha uma visão correta. A visão dele espiritual não era turva. Ele não tinha uma miopia espiritual. Ele enxergava muito bem espiritualmente, e ele via corretamente o problema. 1 Samuel 17:36b diz assim: assim será este incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Presta atenção, o que Davi está dizendo era: como eu fiz com o leão que o urso, eu vou fazer com Golias. Davi, querido, foi lutar sem a armadura de Saul, mas ele estava revestido de uma armadura que Saul não conhecia, que Saul não sabia, não tinha ideia qual era a armadura que Davi estava entrando no campo de batalha diante de Golias. Aos olhos de Saul, Davi estava entrando com uma roupinha, querido, de pastor de ovelhas, e com uma funda na sua mão e uma pedra. Na cabeça de Saul, Saul olhava e falava assim: esse garoto está frito, querido. Meu Deus do céu, pode preparar uma comitiva para poder avisar para o pai que ele já está frito, já morreu. Para ir preparando já tudo para poder enterrar o menino.
porque não há chance. Mas como eu falei anteriormente, volto a dizer, Saul não conhecia e não sabia, não tinha ideia da armadura que Davi estava entrando naquele campo de batalha. E essa armadura, querido, que nós temos que vestir, e essa armadura, igreja, nós encontramos em Efésios capítulo 6, o versículo 13 em diante, diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amados, vamos olhar aqui, rapidamente, passo a passo, para que você entenda. Eu sei que alguns meses atrás Deus trouxe uma palavra, eu trouxe isso de uma maneira mais profunda, mas eu creio que o Espírito, querido, Ele fala. O Espírito, Ele fala de diferentes maneiras. Amém, amado? Amém. E preste bem atenção. Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que nos cobrir, querido, com a verdade. Temos que nos cobrir com a verdade. Efésios 4:25, a parte A. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Tem gente deixando essa parte da armadura de lado. O cara abre a boca, só fala mentira. Presta atenção, igreja. A palavra diz que o diabo, ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Portanto, querido, se eu estou mentindo, eu estou agindo como filho de quem? Amado, tem pessoas que mentem por nada. Por nada. Se ele falar a verdade, ele não perde nada. E se ele mentir, ele também não perde, não ganha nada. Ele mente. Já perdeu, querido? Todo soldado, meu amado, que entra num campo de batalha sem um quesito sequer da armadura, amado, ele já está perdido. Ele já está em falta. Ele já está em falta, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Temos que abrir a nossa boca e deixar sair somente a verdade. Somente a verdade. Não fala mentira. Não fala mentira. E também abrir a nossa boca para falar as verdades que estão na palavra do Senhor. Abre a tua boca e declara a palavra, igreja. Amém. E declara a verdade. Amém, querido? Segunda coisa, segundo quesito, se proteger com a couraça da justiça. Preste bem atenção, Mateus 5:20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Amado, preste bem atenção nisso aqui. Justiça, você vai ver que justiça tem a ver com modelo. Você está entendendo? Portanto, o que está sendo aqui dito, Jesus fala assim, ó: se o modelo de vocês não ultrapassar, não for melhor do que o modelo dos religiosos, do que o modelo dos hipócritas, do que o modelo daqueles que acham que estão com o Senhor, mas estão vivendo uma vida mundana, se não exceder, querido, e muito, vocês jamais vão entrar no reino dos céus. Que modelo você tem seguido, igreja? Que modelo a gente tem seguido? Não podemos tirar nossos olhos do Senhor, amado. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. O Senhor é a minha justiça. Tsekenu Yavé. O Senhor é a minha justiça. Mas presta atenção, amado. Que a gente está falando de modelo. Quem é o modelo da igreja hoje? Jesus. Jesus passou esse modelo a 12 homens, que são os apóstolos, os discípulos de Jesus. Você vai olhar em Atos. Você quer ver como é que uma igreja caminha? Você quer ver como é que a igreja de Jesus caminha? A palavra em Atos no capítulo 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na justiça dos apóstolos,
e perseveravam no modelo que os apóstolos estavam multiplicando, porque receberam do Senhor, igreja. Onde é que a gente está olhando? Que modelo a gente tem seguido? Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem muito que procuram um modelo mais fácil. Já teve muitos que entraram aqui e não ficaram. Por que não ficaram, pastor? Sabe por quê? Porque não quiseram que a justiça deles excedesse em muito a dos fariseus e a dos escribas. O modelo que eu vivo está bom. O modelo que o mundo oferece não está bom não, querido. O modelo que o mundo oferece não está bom, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então não tem como tirar algo de bom do mundo. Não tem. Não, mas presta atenção, pastor. Recebi de papai e mamãe. Faz o seguinte, querido. Ame seu papai, ame sua mamãe. Honre-os, mas pega o que eles falaram. Passa na peneira, que é a palavra de Deus. E vê, querido, se bate. Se bater, bênção. Continua nisso aí. Se não bater, fala assim, papai e mamãe, lhe amo muito, mas isso aqui eu não vou fazer. Eu vou botar essa tradição de lado. Por quê, pastor? Porque Jesus falou assim para os escribas e os fariseus, olha, as vossas tradições anulam a palavra de Deus. Você está entendendo, igreja? Temos que ter o Senhor Jesus como nosso modelo. O modelo de Deus versus o modelo dos fariseus. A terceira coisa é ser promovedor do evangelho da paz. Isso aqui, querido, não é ser amiguinho, não. Paz não quer dizer ausência de guerra. Não, pastor, estou em paz com o irmão. Eu só não vou na casa dele e também não convido ele para vir na minha. Isso não é paz, querido. Isso é ausência de guerra. Já viu aquela coisa assim? Aquela eu perdoo, mas nada será como antes. Você não perdoou, querido. Lamento dizer isso, você não perdoou. Mano. Porque quem perdoa, passa por cima disso, vira página. Você está entendendo, igreja? Amém? E o que acontece é que Deus me chama agora para promover a paz. A paz entre os homens e a paz também entre homens e Deus. Você está entendendo, igreja? Entre os homens e Deus. Nós fomos feitos, amados, amigos de Deus. Efésios 2, versículo 16 e 17 diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Romanos 5, versículo 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo, querido? É eu ter paz com meu irmão e ter paz com Deus. Eu tenho paz com meu irmão e tenho paz com Deus. O que eu faço agora? Começa a fazer isso com os outros. Começa a multiplicar isso, igreja. Começa a multiplicar isso. Por quê, pastor? Porque o mundo saberá disso se você e eu tivermos shalom, tivermos essa paz de Cristo entre nós. João 13,35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você está entendendo, igreja? Efésios 4,3: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deixa eu falar uma coisa aqui, querido, presta atenção. Aqui na palavra está dizendo que a paz é que vai fazer com que a igreja siga e seja guiado pelo mesmo Espírito. Você está entendendo, querido? Portanto, se há divisão entre a igreja, a palavra pergunta: por que há divisões, dissensões entre vocês? Ah, pastor, mas é algo complicado. Você escutou o versículo? Você escutou o que a palavra diz? Esforçando-vos. Você
Sabe o que isso quer dizer? Tem que haver um esforço, não é algo natural. Não é algo que vai vir dentro de mim assim, na boa, sabe? Eu vou querer fazer, não é. Mas nós que estamos em Cristo, nós já morremos. As coisas velhas já passaram, o Senhor fez tudo novo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, eu não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que Deus quer. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. A quarta coisa, querido, é tomar o escudo da fé. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do malignos. Amados, presta atenção, esses dados inflamados são lançados na nossa mente diariamente. E eles devem ser apagados, amado, pela fé, pelo escudo da fé. Como é que eu consigo fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se eu não tiver fé, pastor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, você tem duas escolhas. Ou você tem fé, ou você tem fé. Ou você crê, ou você crê. Não tem outra opção. Aqueles que estão com o Senhor não tem outra opção a não ser crer. Mas, querido, você só vai crer se você começar a mergulhar nas Escrituras. Porque se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, se eu não ler a palavra, você sabe que escudo você vai ter? Nenhum. Nenhum, querido. O escudo, amado, do soldado romano na época, para que vocês entendam um pouco da história, era encharcado de água. Por quê, pastor? Para apagar, meu amado, presta atenção, esses dardos que eram lançados na época, que vinham com fogo, eram fumegantes. Se fosse um escudo normal, o negócio ia ficar complicado. Entendeu? Um escudozinho, às vezes, de madeira, quando batesse aí, pegava fogo, o cara ficava sem escudo. Então, os escudos eram encharcados de água, para quando batesse, apagasse. Ué, pastor, o que isso tem a ver com o escudo encharcado de água? A palavra diz que a água, querido, é a própria palavra de Deus. Sendo lavados, sendo renovados pela lavagem da palavra. A palavra é água, querido. O teu escudo, a tua proteção, você e eu temos que estar encharcados com a palavra de Deus. Senão o diabo vai tomar vantagem, uma flecha dessa vai entrar, querido. Você está entendendo, igreja? Amém, amém, amado? Amém. Nós temos que estar encharcados com isso aí. A outra coisa, amado, ter o capacete da salvação. Para ter o capacete da salvação, uma coisa certa que tem que acontecer, sabe o que é? Eu tenho que morrer e nascer de novo. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Presta atenção, querido. E como é que eu coloco esse capacete? Eu tenho que crer. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então olha só, querido, que coisa tremenda. Eu tenho que ser batizado e eu tenho que crer. Eu tenho que ser batizado e eu tenho que crer. Mas por que, pastor? Que eu tenho que ser batizado e tenho que crer. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, querido. Daí a resposta. Então, amado, eu coloco o capacete da salvação quando eu creio e me batizo. Quando eu creio e me batizo. Então presta atenção. Se com tua boca confessares e creres de todo o teu coração que Jesus é teu Senhor e Salvador e que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ali eu estou crendo. Eu estou reconhecendo que eu sou. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus.
Houve o crer, houve a fé aí, amém, queridos? Pronto, agora eu tenho que morrer e nascer de novo, senão não dá para entrar no reino. Não dá para entrar no reino, querido, com armadura velha. Deus não coloca vinho novo em odres velhos, diz a palavra. Porque se ele colocar vinho novo em odres velhos, sabe o que acontece? O odre arrebenta. Eu estou falando de odre aqui, você sabe o que é odre, querido? Odre, na verdade, são bolsas de couro. Essas bolsas de couro usadas na época, para que botasse o vinho. O vinho fermentava, o couro é novo, a bolsa expande, ela cede. Você consegue entender? A bolsa, quando ela já era velha, ela já expandiu o máximo que tinha para expandir. Se você botasse o vinho novo ali, que o vinho novo, na verdade, é o vinho sem álcool, que não foi fermentado ainda, que não passou pelo processo, quando você meter o vinho novo ali dentro, e ele começar a fermentar, ele vai precisar de espaço, e a bolsa não vai poder expandir, ela não vai poder ceder, portanto ela se arrebenta e tudo perde. Por isso que Jesus fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Então, amado, não dá para entrar no reino de Deus com armadura velha. Não dá para entrar no reino de Deus com armadura de Saul. Eu tenho que entrar no reino com armadura de Deus. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que crer. Sexta coisa, querido, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Como pastor? Com a palavra de Deus, querido. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. E como é que vamos, querido, quebrar toda essa arma forjada? Usando a espada do Espírito, tal qual Jesus, quando o diabo o tentou. Jesus, querido, chega no deserto, é levado para ser provado, para ser tentado. Sabe como é que ele se defende? Com a palavra. Você vai ver todas as tentações. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Amados, se nós estivermos encharcados, cheios da palavra de Deus, e usarmos ela, querido, você vai ver que o diabo não tem como, ele vai ter que correr. Ele vai ter que fugir. Ele não vai conseguir se aproximar. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Glória a Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas usam a palavra como benefício próprio. Ou então, meu amado, usa a palavra como chicote santo. Já escutou isso? É só para dar chicotada nos outros, sabe? Querido. Eu acho que eu sou um carrasco. Eu venho com a palavra e chulá. A palavra sai para todo mundo, menos para mim. Rapaz, o pastor pregando essa palavra, que palavra maravilhosa. Deus é tremendo. Puxa vida, fulano de tal tinha que estar aqui. Você tá, querido? Você tá? Você está entendendo, amado? Recebe primeiro. Fala, Senhor, me sonda, vê se é em meu. Tem alguma coisa aqui na armadura que eu estou em falta? Tem uma coisa de errado aqui? Será que eu estou usando alguma coisa de Saul aqui? Não é possível. Me revela, fala comigo. Eu quero me despojar dessa armadura. E eu quero agora me revestir da tua armadura agora, Senhor. Para que eu possa prevalecer contra as ciladas de Satanás. Amém, igreja? Amém, amados? E a sétima coisa, amado, é orar sempre. Orar sempre. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. O diabo, ele pode bramar como um leão quanto ele quiser. Quando ele fica diante do leão da tribo de Judá, querido, ele cai. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? E Deus quer usar você para quando esse leão aqui, como esse aqui que ruge, parecendo um leão, se levantar, para que você, querido,
para que você e eu possamos abrir a nossa boca e sermos usados por Deus para arrebentar com as artimanhas e as ciladas dele. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Amada igreja, presta atenção. Davi quase caiu na astuta cilada. Ele quase caiu na astuta cilada de usar aquele da armadura de Saul. Quase. Mas sua confiança estava em Deus, e o seu propósito era glorificar a Deus, e por isso ele foi vencedor. Presta atenção nesses pontos. Nós vimos aqui pontos aqui tremendos. Nós vimos pontos tremendos em que nós passamos. Nós vimos posicionamento de um, vimos posicionamento de outro. Vimos a armadura de um, vimos a armadura de outro. E vimos também a armadura que Deus tem preparada para cada um de nós. E a armadura que, na verdade, era a que Davi estava vestindo, mas Saul não conseguia ver. Não me responda, mas já começa a pedir a Deus para sondar o teu coração. Que roupa você tem usado, amado, para romper limites? Qual é a roupagem que você tem usada para romper limites? Eu queria alertar a igreja de que o diabo ele tem oferecido muitas roupas. Muitas. O diabo tem oferecido uma armadura chamada divórcio. O diabo tem oferecido uma armadura chamada prostituição. O diabo tem oferecido a armadura da ganância, a armadura da riqueza. Só que eu quero falar para vocês que nenhuma dessas armaduras, nenhuma dessas roupas vai fazer nem você e nem eu romper limites em Cristo. E fazer de mim e de vocês alguém mais do que vencedor nele. Portanto, querido, eu não sei o quanto a você, mas eu preciso ser revestido da armadura de Deus. Eu preciso hoje entrar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu quero me despojar de toda a armadura de Saul. Eu quero me despojar de toda a armadura que o mundo tem oferecido, que o príncipe da potestade do ar tem oferecido. Eu quero me despojar de tudo isso. E eu quero agora ser revestido de toda. Presta atenção, igreja. Não é um ou dois ou três itens. É toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir às ciladas. Se faltar um desses itens aqui, eu já sou presa. Eu já sou presa para Satanás. Um desses itens eu já sou abalado por ele, pelas flechadas e pelas ciladas e investidas dele. Querido, se você tem no seu coração de estar junto a mim aqui na frente, despojando de toda a armadura que não venha de Deus, e querer receber de Deus toda a armadura e perseverar firme, e nós estamos orando juntos aqui, querido, para que juntos com a igreja nós possamos destruir as ciladas que Satanás tem montado. Eu vou pedir para que você venha aqui à frente e se una a mim.